Então, pessoal, vamos dar continuidade, né? Então, além das vegetações que a gente acabou de conhecer, né, a Ásia ela também apresenta outro tipo de vegetação, né, que são os desertos, os estepes e as altas montanhas, né? Então, ela se estende por uma ampla faixa de climas secos, variando do árido ao semiárido, nos quais predominam vegetações desérticas ou estepes semidesérticas. Predominam climas e vegetações típicas das altas montanhas que se diferenciam da maior parte dos desertos e das estepes pela temperatura fria e pelas altitudes que as plantas tendem a se adaptar. Então, como a gente vê aqui na imagem, né, essa tipo de vegetação, ela surge nas áreas de planalto, né? Então, são vegetações que têm como característica que possa se adaptar, né, a essas áreas com elevadas altitudes. Agora, já com relação à vegetação e clima mediterrâneo, é um tipo de vegetação que se desenvolve em áreas de clima mediterrâneo. Esse tipo de clima apresenta verões quentes e secos, alternados com invernos úmidos e mediterrâneos. Frios, a vegetação mediterrânea ela é formada principalmente por arbustos, como as oliveiras. Agora vamos falar um pouco sobre a Ásia e a sua população. A Ásia ela abriga mais da metade da população total do nosso planeta. Então, a distribuição desse continente ela é desigual. E essa distribuição desigual ela se repercute justamente na densidade demográfica, que no final do século XX se aproximava dos 800 km² nos vales da Ásia. Em contrapartida, chegava a menos de 4 por km² na Sibéria e nos desertos da Ásia Central. Apesar dos programas de controle de natalidade, né, a elevada número da população também cresceu. Então, agora vamos tentar entender como essa população, né, está distribuída por esse continente a partir do mapa que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, tá bom? Pronto. Esse mapa, ele mostra principalmente, né, como é distribuída essa população pelas áreas desse continente asiático. Distribuição da população. Mesmo numerosa, a população asiática não está distribuída de maneira uniforme pelo continente, como eu acabei de falar no slide anterior. A distribuição da população pelo território deve-se em grande parte aos aspectos naturais do continente. Ou seja, existem áreas do continente asiático que não têm, né, condição nenhuma para pessoas poderem morar, ou então são condições mais difíceis, tá? Então, por exemplo, essas áreas mais escuras são as áreas que apresentam a maior densidade demográfica, ou seja, os países que têm, né, grande quantidade de pessoas morando por lá, tá? Então, por exemplo, ela abriga vários desertos e áreas de relevo montanhoso. Então, com relação a esses aspectos naturais, os desertos e as áreas de relevo montanhoso são áreas em que não são propícias para o ser humano viver. Os desertos, devido a ser um lugar muito quente e muito seco, então as pessoas, elas não é um local adequado para as pessoas viverem de forma saudável, vamos dizer assim. E as áreas de relevo montanhoso também, porque são áreas mais frias. Então, os frios, ele ocasionam o quê? As pessoas elas acabam não optando para morar justamente por isso, né? As áreas de clima muito frio. Então, isso influencia a população se concentrar
ao longo dos vales, dos rios e das planícies. Por quê? Porque são áreas mais favoráveis para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária e também para a construção das cidades. Então, as pessoas geralmente desse continente, elas optam por morar nas áreas de planícies, né, que são áreas mais propícias para se viver, para se trabalhar, né, e para estudar. Então, essas outras áreas que eu acabei de falar, os desertos e o relevo de alta montanha, são áreas do continente asiático que não tem condição nenhuma das pessoas poderem viver. Então, por isso que existe essa desigualdade no que diz respeito à distribuição da população pelo continente. Então, conforme podemos ver no mapa, as áreas da Ásia que apresentam maior concentração populacional, elas estão localizadas na porção sul das planícies chinesas e nas áreas menos montanhosas do Japão. As áreas de menor concentração estão na região setentrional do continente, assim como nas áreas desérticas, como eu acabei de falar e explicar para vocês. Então, o crescimento da população na Ásia. De cada 100 pessoas que compõem a população mundial, 60 vivem na Ásia. Esse continente ele registra um aumento no número total de seus habitantes a cada ano. Ainda que sua população tenha crescido mais lentamente, no final da década de 1990. Ao contrário do que acontece com algumas populações dos países europeus, que nas últimas décadas têm demonstrado um envelhecimento acelerado, a população dos países asiáticos, com exceção apenas do Japão, possui em sua estrutura um grande percentual de jovens. Este fato é decorrente das elevadas taxas de natalidade que têm levado muitos governos asiáticos a assumir políticas de rígido controle do crescimento da população. Embora as taxas de mortalidade também tenham diminuído consideravelmente nos últimos anos. Essa redução não modifica o perfil demográfico asiático, ou seja, a população da Ásia ainda cresce significativamente. Então, outro ponto que é importante a gente destacar aqui foi uma política que foi desenvolvida, né, na China e na Ásia, justamente por ser os países mais populosos desse continente. Então, é a política de menos filhos. Vamos conhecer um pouco dela. Diante das mais elevadas taxas de crescimento da população de muitos países asiáticos, o governo de algum deles passaram a implantar políticas de controle de concentração de natalidade. Esses países estão a Índia e a China. A Índia, muitas medidas de esterilização em massa de mulheres com baixo poder aquisitivo. Incentivo ao uso de métodos contraceptivos são algumas das alternativas adotadas pelo governo indiano, com o intuito de atenuar a expansão demográfica no país. Então, essa esterilização é como se fosse uma ligação. Aliás, é a ligação, como vocês conhecem, onde a mulher, a partir desse procedimento, ela não tem como mais ter filhos. Então, foi uma das medidas que foram adotadas pelo governo indiano. Já na China, a China ela implantou a política do filho único. Essa política impunha que as famílias chinesas tivessem um único filho por casal. Desobedecendo a essa lei, famílias com exceção para as do campo estavam propícias a sofrer rígidas punições que eram impostas pelo governo, como pagamento de multa, perda de alguns benefícios sociais, em alguns casos, perda de emprego, além também da discriminação perante a sociedade. Programas de divulgação de métodos contraceptivos com o uso de pílulas anticoncepcionais. Também foram uma das medidas adotadas no país. Então, o governo chinês ele procurou diversas medidas para que as mulheres, né, nessa época, elas tivessem